horário, culto. Nós estamos aqui transmitindo, pregando aqui da igreja, como foi avisado a igreja, a partir de agora estaremos pregando diretamente da igreja, E juntamente aqui com alguns membros do louvor, apenas o louvor e o pastor. Estamos de portas fechadas, Então, estamos aqui também oferecendo a Deus o nosso tempo, o nosso culto, e que você também possa receber aí na sua casa a adoração a Deus. Abra sua Bíblia, vamos iniciar esse culto lendo a profeta Isaías no capítulo 55. Isaías 55, os versos de 1 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor: Ah, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu repito o verso de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que eu e você, nessa noite, igreja, possamos entender, e esse é o convite que Deus faz a cada um de nós nessa noite, de invocar, de buscar. É tempo de acharmos a Deus, é tempo de estarmos na presença dEle, é tempo de juntos celebrarmos o nome do nosso Deus, adorando a Ele, celebrando a Ele, juntos, como igreja do Senhor. Nós queremos fazer isso nessa noite, adorarmos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Senhor dos Senhores, invocando a sua presença nessa noite mais uma vez. Portanto, vamos orar nesse sentido. Eu convido você a fechar os seus olhos e que possamos assim orar a Deus, agradecendo a Ele, louvando a Ele. É um privilégio, irmãos, estarmos na presença do nosso Deus. Muitas outras pessoas estão distantes da presença do Senhor, mas eu e você podemos estar agora juntos, clamando a Ele e orando em favor do seu povo, da sua igreja, em favor de nós mesmos, em favor desse culto que oferecemos a Ele. Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa noite, com gratidão no coração, porque estamos aqui juntos, celebrando o Teu santo, bendito, Teu excelso nome. Deus, permita que nessa noite sejamos tocados pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, ó Deus, e que a unção que vem do Teu Espírito Santo alcance os nossos corações, mais uma vez nessa noite, ó Deus, e o Senhor derrame da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia sobre nós. E juntos, ó Deus, possamos, como a família da fé, adorarmos, entoarmos louvores e celebrarmos o Teu nome, ó Deus, com alegria. É tempo de estarmos na Tua presença. É tempo de acharmos ao Senhor e que o Senhor também ache corações quebrantados, transformados, ó Deus, nessa noite,
pela tua misericórdia, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler ainda com os irmãos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2. A partir do verso de número 1, assim declara nosso irmão Paulo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus faz cumprir esta palavra no meio da sua igreja. Nós estamos andando na presença dele, fazendo a vontade de Deus, realizando obras que nós chamamos de boa para Deus. E esse é o culto que nós servimos, que oferecemos a Deus. E nós queremos fazer isso com alegria no coração, porque Ele nos deu vida. A nossa antiga condição, a nossa natureza caída ainda precisa ser restaurada, mas nós estamos vivendo nesse processo de santificação por causa da graça de Deus que nos alcançou. Somos pecadores falhos. Ainda necessitamos dia a dia da sua misericórdia. Eu quero orar com você nessa noite e que você entenda isso. Nós já estamos andando na presença do Senhor porque Ele nos salvou, mas ainda necessitamos de estarmos santos na presença dEle. Por isso, se você não teve oportunidade de confessar a Deus o seu pecado antes de iniciarmos o nosso culto, se você precisa fazê-lo, eu vou te dar a oportunidade, mais uma vez, para que você feche os seus olhos, ore. E depois de alguns instantes, nós vamos clamar a Deus, orando, agradecendo a Ele pelo perdão que Ele concede a cada um de nós. E vamos orar com a nossa irmã Edith. Depois de alguns instantes, oração silenciosa, nossa irmã Edith, por favor, quebre o silêncio, ore por nós, agradecendo a Deus o perdão que Ele concede a nós, ao seu povo, à sua igreja, a todos que verdadeiramente oram a Deus, derramando o seu coração, clamando pelo perdão. Ele ouve, Ele atende. Vamos orar silenciosamente. Depois de alguns instantes, Edith, ore por nós. Pai, muito obrigada por enviar seu filho para morrer no nosso lugar. Mediante a morte de Jesus, nós somos reconciliados com o Senhor, perdoados. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós lemos aqui em Isaías
55, que o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor é um Deus perdoador, cheio de misericórdia. Ó Pai, nos ajuda, porque nós sabemos que nós já fomos libertos do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós não somos mais escravos do pecado, ele não é o nosso Senhor. E por isso nós temos condição, Pai, de te servir, de viver para o Senhor, de te obedecer. Então nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, que quando nós formos tentados pelas nossas próprias concupiscências, nós não caiamos, Deus, mas possamos permanecer firmes, obedientes ao Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço e nós queremos viver de uma forma grata, obediente. Ajude cada irmão na sua fraqueza, para que nós possamos, Pai, viver uma vida que obedeça aos teus mandamentos, que obedeça ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, fortaleça-nos e que cada irmão que está fraco possa ser fortalecido, possa buscar no Senhor a força que nós precisamos no Espírito para viver uma vida santa, reta, digna, Pai, do Evangelho a qual o Senhor nos chamou. Muito obrigada, porque nós temos perdão, fomos reconciliados com o Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós fazemos essa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edith. Vamos passar para o nosso momento também do lecionário, com o nosso irmão João Pedro. Boa noite, irmãos. Um prazer estar em culto solene ao Senhor junto com vocês mais uma vez. Hoje, aqui no nosso momento de liturgia do lecionário, um dia muito especial para nós no calendário cristão, porque nós estamos no domingo de Pentecostes, isso mesmo, domingo de Pentecostes, é o dia aí que marca a descida do Espírito Santo. E nada mais apropriado do que nós lermos agora e meditarmos na passagem de Atos 2. Vamos ler aí Atos 2, do versículo 1 até o 21. Atos 2, versículo 1 até o 21. Eu vou ler junto com os irmãos podem acompanhar aí de casa. Atos 2, versículo 1 até o 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus, todos estes aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Irmãos, Pentecostes é a celebração cristã do derramamento do Espírito sobre ali os apóstolos, logo após a ascensão de Jesus. Então, na cronologia do Novo Testamento, 10 dias depois da ascensão de Jesus, 50 dias depois da sua ressurreição, o Espírito desce sobre os discípulos. Gente, o Pentecostes simboliza um novo começo. Ele celebra a liberação do Espírito no mundo, a capacitação da igreja para alcançar o mundo com o Evangelho. Ao celebrar o Pentecostes, nós, como igreja, estamos expressando nossa gratidão pela fidelidade de Jesus. Ele cumpriu a promessa que ele deu de enviar outro conselheiro. Nós lemos isso semana passada, lá em João 14. E celebra a obra do Espírito em renovar a criação, nos renovar, habitar em nós, o próprio Deus habitando em nós. Aqui, ao celebrar esse dia, a gente professa nossa confiança e segurança de saber que o poder do Espírito está disponível. E ele vai, a consciência disso vai crescendo no nosso coração. E o nosso chamado para alcançar o mundo com o Evangelho vai sendo cumprido. Ele é o penhor da nossa salvação. E muitas vezes a gente esquece do Espírito Santo no nosso dia a dia. Mas eu queria terminar esse pequeno momento de meditação lendo um trecho de uma breve oração puritana, para que todos nós lembremos da presença maravilhosa do Senhor, nosso Deus, habitando em nós. Habitando em nós. Diz assim a oração: Ó Espírito Santo, como o sol é cheio de luz e o oceano de água, assim como o céu é cheio de glória, que o meu coração esteja cheio de ti. Vãos são todos os propósitos divinos de amor e a redenção através de Jesus sem a tua obra interior, regenerando pelo teu poder, dando-me olhos para ver Jesus, mostrando-me as realidades do mundo invisível. Dá-me de ti mesmo sem medida, como uma fonte inesgotável, como riqueza inexaurível. Magnifica em mim a tua glória, sendo em mim magnificado, e faz-me exalar a tua fragrância. Amém. Irmãos, nessa consciência de que agora nós temos o Espírito Santo, nosso Deus habita em nós, habita na sua igreja. Nessa certeza, vamos louvar a Deus com o ministério de louvor. Amém?
vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos em ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Nós estamos aqui sedentos pelo nosso Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo, porque só para adorar ao nosso Deus, dizer que o nome dele é grande e dar o louvor que a ele é devido. É por isso que nós estamos aqui. Então vamos cantar essa canção, meus irmãos, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença. Jesus em tua
pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Para adorar o nome do nosso Deus, nós estamos aqui. Para dizer que o nome dele é grande, que ele é invencível, que não há nome acima do nome dele. Então vamos cantar essa canção que diz todas essas verdades e que se Deus está conosco, não há o que nós temermos. Amém? Água e vinho tornou, os olhos
Esse é o nosso Deus. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, no capítulo 5, não, perdão, irmãos, no capítulo 4, no versículo 11, está dizendo assim: do Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa próxima e última canção desse período, desse momento de louvor, é a canção Poderoso Deus. E que também em outra passagem de Apocalipse fala, né, do que está assentado no trono. E o Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E esse nosso Deus é poderoso. E a nossa alma anseia por Ele. Então vamos cantar essa oração, que é essa canção, dizendo que o nosso Deus, que está sentado no trono, Ele é poderoso e digno deste louvor, digno da honra, digno da glória, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado
seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, continuando o nosso período de louvor, nós vamos louvar com as nossas crianças. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo de louvor. Agradecer a Deus pelas nossas crianças que participam conosco nesse momento. Nos traz profunda alegria ver o rostinho delas ali cantando e adorando a Deus. E assim orarmos para que Deus abençoe a sua palavra pregada agora para a glória dele. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, porque somos o teu povo. O Senhor nos chamou, o Senhor nos chama. E o Senhor, ó Deus, continuará chamando um povo seu, para a tua honra, para a tua glória. Ó Deus, e também o Senhor chama as nossas crianças, e que elas possam continuar, ó Deus, tendo alegria nos seus corações, ó Pai, de adorar a Jesus, conhecer a Jesus, e dia a dia a semente, a boa semente da tua palavra caia sempre em boa terra, produzindo vida nesses corações, crescimento, graça sobre graça. Te louvamos por esta oportunidade de estarmos juntos, bendizendo o teu nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, como eu disse no início, nós estamos aqui transmitindo o pastor, juntamente com o ministro do louvor, da igreja, né? E assim vamos voltar a essa prática, é tão salutar. Estamos na igreja, transmitindo daqui, você acompanha
estamos transmitindo esse culto também através do nosso Instagram, né? Instagram da igreja, @IPBuritis. E algumas pessoas, amigos, também acompanham a transmissão desse culto. Que Deus possa abençoar profundamente a vida de vocês que estão conosco mais uma vez, né? Para a glória dele. Isso que eu quero ler nessa noite, trabalhando ainda de maneira expositiva aqui sobre a vida de Davi, é 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo 9, os versos de 1 a 13. Já está ali projetado. Vamos ler. Diz assim: a palavra do nosso Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba, respondendo ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde estás? E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu, teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu servo, de teu senhor, tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar nesse sentido, agradecendo a Deus pela palavra, pedindo que Ele nos abençoe, traga entendimento ao nosso coração, saúde física, espiritual. Eu aproveito a ocasião para orar também a favor da Anne, que amanhã vai ser submetida a uma cirurgia, da Karina, que também vai passar por um exame, um procedimento, como temos orado, e também eu oro também pelo meu tio, Ronei, que fez uma cirurgia, câncer no fígado,
para que Deus possa continuar abençoando e nos guardando e guardando os teus servos. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua graça. A graça que alcançou os teus servos no passado, pela fé, demonstrada através de um amor, ó Deus, incondicional. Assim como Davi, exercendo essa graça para com o filho do seu amigo, Jonatas. Assim, ó Deus, nós também estamos aqui agradecidos porque o Senhor tem dado palavra, graça. O Senhor tem dado canções, o Senhor tem dado adoração. O Senhor tem dado, ó Deus, sustento, o Senhor tem dado cura, o Senhor tem dado, ó Deus, livramento. E pedimos que o Senhor possa abençoar-nos nessa noite. E que em tudo, ó Deus, possamos nos submeter à Tua vontade para que essa graça maravilhosa tenha lugar, habitação, profundidade em nós nessa noite. Lembramos também desses queridos que vão ser submetidos a exames, cirurgias, ó Deus, aqueles que já foram, como meu tio, que o Senhor continue abençoando, guardando em todo o tempo, seja no procedimento, seja na recuperação. Tudo isso, ó Deus, o Senhor possa também ser glorificado. Agora fala conosco, também pela Tua palavra. Nós te pedimos, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Queridos, nessa noite nós queremos falar com vocês sobre o tema, a graça de Deus demonstrada por Davi a um possível rival. Esta graça maravilhosa que foi demonstrada, como nós vimos aqui nesse texto que acabamos de ler. Estamos seguindo capítulo a capítulo, de uma maneira expositiva, a palavra de Deus, vendo o que nós podemos aprender com esse servo sobre fundamentos, sobre estrutura, construção, sobre pilares na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, através desse servo de Deus, Davi. E aqui nós encontramos, nesse capítulo, algo importante, uma manifestação poderosa, grandiosa, de uma bondade de Davi. Como nós já temos visto, Davi havia conquistado reinos, Davi já havia vencido seus inimigos, Davi já havia estabelecido culto à casa de Deus, à arca de Deus em Jerusalém. Davi havia sido poupado pelos seus inimigos e, portanto, Deus tinha dado vitória, vivia em paz. Nesse contexto de paz, nós encontramos aqui Davi agora se lembrando de uma promessa. Promessa essa que foi feita a Jonatas, e Jonatas a Davi, este filho de Saul, e que então nós vamos poder falar melhor sobre isso. E essa bondade, essa graça foi derramada a Mefibosete. Mefibosete, nome diferente, você não vai ver aí, eu nunca vi ninguém com esse nome, até mesmo porque um nome que tem algumas definições, traduções um pouco estranhas, difíceis no hebraico. Mas uma das mais aceitas aqui significa vergonha destruidora. Esse é o significado do nome Mefibosete. Mas eu quero falar sobre graça de Deus nessa noite. A graça de Deus sempre realizou e realiza grandes milagres. É sobre essa temática que nós vamos pensar nessa noite. Podemos ver isso no capítulo da história de Davi, que procura honrar uma antiga promessa. Davi era muito, muito, muito bom em cumprir promessas. E é uma lição para nós, para aprendermos. Se nós fizermos um compromisso, um voto, se empenharmos a nossa palavra, nós temos que entender o valor que ela tem, e ela deve ser cumprida. E Davi tinha, por si só, princípios extremamente valorosos
para tratar dessas questões, né, de cumprir promessas feitas. E isso nós conhecemos ao longo da história de Davi. Depois de tudo o que havia sofrido nas mãos de Saul, nós conhecemos, já passamos por essa história, teria sido compreensível se Davi tivesse, por conveniência, se esquecido da promessa que ele havia feito a Jonatas. Essa promessa está registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 20, quando então ele faz uma aliança com o seu grande amigo, né? E ali naquele capítulo 20 nós temos algumas passagens, no verso 14, no verso 15, no verso 16, né? E diz assim, alguns versos: se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Deus. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. E o verso 42 diz assim: disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Mas um dos pontos fortes de Davi era que ele não se esquecia daquilo que havia assumido. Ainda que passassem aqui muitos anos, mais de 15 anos, provavelmente nesse período em que Jonatas havia morrido, e Davi então se lembra desse compromisso, se lembra dessa aliança, e ele então vai buscar notícias sobre casa, ou sobre a casa de Saul, sobre a casa de Jonatas. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Era membro da família real. Nasceu em um berço de ouro, cercado de riqueza, pompa e glória. Seu avô e seu pai morreram numa batalha. E logo, após alguns anos, Davi assumiu o trono, e era costume dos povos orientais, quando um rei dominava um povo, né, ele matava todos os membros da dinastia anterior. E nós vimos que, na mensagem de domingo passado, reforçando aquilo que Deus havia dito sobre Davi, que faria dele casa, e que a dinastia dele, a descendência dele, estaria sempre no poder, sempre governando, sempre reinando, né? Nós encontramos aqui também que era costume de que quando o rei assumia o trono, então toda a sua família era destruída, toda a dinastia anterior era eliminada. Por isso que um dos membros, ou membro, na verdade, uma serva, né, de Jonatas, ao ter a notícia da morte de Jonatas e de Saul, então ela foge, pega aquela criança que tinha aproximadamente 5 anos de idade, e então ela foge com medo, foge com dor, com humilhação, e nos diz lá, 2 Samuel capítulo 4, que ao fugir, ela deixa cair a criança. Na pressa, na fuga, ela deixa cair, e que então aquela criança passou a ficar aleijada, coxo de ambos os pés. Ela passou a viver, portanto, aleijado de ambos os pés, né? Isso durante um período aproximadamente de 15 a 20 anos, curtindo sua dor, sua vergonha e os seus conflitos. Portanto, Mefibosete, vergonha destruidora. Mas o que nós podemos aprender nessa noite? Davi, ele testemunhou a derrota de seus inimigos, a consolidação do seu trono e o estabelecimento do seu império. Portanto, estava em condições de cumprir as obrigações assumidas
de demonstrar lealdade aos descendentes de seu grande amigo Jonatas. E, em primeiro lugar, nós queremos, nessa noite, trazer para os irmãos que a graça de Deus leva Davi a fazer uma pergunta cheia de esperança. A pergunta foi essa, está aí no verso de número 1 do capítulo 9, né? Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Essa pergunta, meus irmãos, é uma pergunta de graça. E nós precisamos compreender a dimensão da graça de Deus na vida de Davi. E vamos entender que a dimensão dessa graça na vida de Davi também é a dimensão da graça na vida da sua igreja, do seu povo, daqueles que de fato pela fé conheceram a Jesus, conheceram o Salvador. Portanto, que esta graça também seja abundante na sua vida nessa noite. Davi lança a rede mais longe do que suas promessas exigiam, estendendo a sua generosidade a qualquer filho ou neto de Saul que tivesse sobrevivido, embora seja clara a sua motivação. Ele não é indulgente nem fraco, mas quer mostrar bondade. E aqui entre parênteses eu coloco, quer mostrar graça por amor de Jonatas, pois recordava-se de quão grande era a sua dívida para com Jonatas. Esta amizade, esse amor foi selado nesse tempo em que se conheceram e trouxe extremo benefício na vida de ambos, apesar de poderem conviver não muito tempo. Davi, então, nesse contexto, tem um desejo incondicional de ser gracioso. Um desejo incondicional de ser gracioso. Uma pessoa que pode dar as informações necessárias e resposta à pergunta cheia de esperança de Davi é Ziba, como nós lemos, né? Que havia servido no palácio de Saul e agora se intitula servo de Davi, e ele era de certas posses, como nós vimos aqui no verso 10, ele tinha 20 servos, né? Ele tinha 15 filhos, portanto, um homem com bastante posses. E o que nós aprendemos aqui? Primeiro que Ziba, ele responde ao rei, já movido de certos preconceitos. Quando você vê o texto que nós lemos, você vai ver que a resposta de Ziba para Davi, que fez uma pergunta cheia de esperança, cheio de alegria, para que pudesse de fato cumprir a sua promessa. A resposta de Ziba, servo de Davi, que era servo de Saul, é a seguinte: claro que sim, rei Davi, mas é um aleijado, é um coxo, é alguém indigno, alguém imprestável, ele não tem nenhuma importância, nem aparência real. Adjetivos esses que nenhum ser humano merece. Adjetivos esses que colocam aqui aquele jovem, aquele rapaz, numa condição de extrema miséria espiritual, emocional. Como nós vimos aqui, quando ele chega à presença do rei, ele se considera como um cão morto. Imagine o que é passar anos e anos na obscuridade, com uma enfermidade tal, sem poder andar, vivendo ali da bondade e da misericórdia das pessoas. A resposta cheia de bondade de Davi, ainda entendendo a graça de Deus, ainda com esperança, é: onde está? Onde ele está? Onde está Mefibosete? Onde está o filho do meu amigo Jonatas? Me dê essa notícia, já que existe alguém que ainda permanece vivo. Onde está? Onde está?
E a resposta foi em Lodebar. Lodebar. Lodebar, meus irmãos, era um lugar muito difícil de se viver. Primeiro porque era no deserto, era um lugar árido, era um lugar seco, era um lugar onde não tinha muitas pessoas, não era uma cidade frondosa, mas era um lugar onde as pessoas meio que tinham que sobreviver, viver meio que escondidas. E aqui nós podemos perceber que Davi vai resgatar, vai mandar buscar, vai tirar aquele jovem, aquele rapaz, filho do seu amigo, desse lugar seco, desse lugar árido, desse lugar sem graça, para viver no meio da graça, no meio do reino, no meio do rei, na mesa do rei. O que nos leva à nossa segunda colocação e um segundo ensinamento aqui de Davi, porque Davi nos ensina o resgate da graça. E os versos de 5 a 7 vão contar a história desse resgate, das informações obtidas, de onde estava aquele jovem, para que ele pudesse então agora vir para a presença do rei, ser resgatado do lugar que estava, aonde viveu quase que toda a sua vida, para que pudesse então viver agora na presença do rei Davi. Mefibosete estava com medo quando foi encontrado. Pensou que iria morrer. Afinal de contas, ele era um dos herdeiros legítimos de Jonatas, o herdeiro legítimo do trono, com base na dinastia de Saul. Então, com medo, ele pensou que iria morrer. Mas Davi ministra na vida de Mefibosete, não medo, não morte, mas graça. Davi não queria humilhá-lo, mas Davi queria exaltá-lo. Davi queria exaltar. Davi aqui, portanto, tipifica Cristo nas suas atitudes, né? Nós podemos entender isso claramente, porque Jesus é aquele que se manifestou cheio de graça, de verdade, veio para salvar a você, a mim, veio para colocar você de pé, que estava prostrado pelo pecado, caído, e a palavra que ele mais repetiu foi: não temas, não temas, venha como você está, venha para a presença de Deus. Jesus veio para não esmagar, julgar, condenar, humilhar. Ele veio de braços abertos para salvar, para perdoar, para curar, para libertar. Essa é a ação demonstrada por Jesus enquanto aqui esteve conosco. Essa também era a atitude que Davi queria ter para com Mefibosete, resgatando aquele jovem para a presença da graça, da companhia, da realeza, dando a ele de volta o que era dele. Apesar da amizade íntima entre seu pai e Davi, Mefibosete provavelmente nunca estivera na corte do rei, e não é de surpreender que ele sentisse ao mesmo tempo medo e ressentimento diante da convocação. Daí as palavras de ânimo que Davi lhe dirigiu: não temas. Por quê? Por quê? Porque Davi estava disposto a restituir todas as terras de Saul. Preste atenção, Saul, rei de Israel, posses, um homem rico, e agora Davi está disposto a restituir ao seu descendente tudo que era do seu avô. As propriedades do regime anterior devem ser passadas para as mãos de Davi, e devolver aqueles bens para um membro da família de seu antecessor era correr o risco de estimular ideias de usurpação do trono. Davi estava correndo riscos. Portanto, o
tema da nossa mensagem é a graça de Deus demonstrada por Davi a um possível rival. Davi não estava olhando para isso. Davi estava olhando para a misericórdia, para a graça. O que tinha o propósito de ser um gesto de generosidade, sem nenhuma motivação oculta, poderia sim ter o seu efeito oposto. Quando nós podemos ler lá na frente, em 2 Samuel, no capítulo 16, verso 13, depois de Mefibosete já ser possuidor das terras de Saul, ser rico, ter os seus servos, nós vamos encontrar ali então que Ziba vai tentar criar uma animosidade com Davi e Mefibosete. Quando diz assim: então disse o rei, falando Davi, onde está, pois, o filho de teu senhor? Falando de Mefibosete. Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ziba estava conspirando contra Davi, usando Mefibosete para essa situação. Algo que poderia ser real dentro dessa linha de pensamento que estamos falando aqui, porque o trono poderia ser reivindicado por Mefibosete. Mefibosete, que aparentemente havia dependido da hospitalidade de um indivíduo generoso, de repente poderia ser, ou na verdade, de repente se tornou dono, um homem rico, dono de propriedades, e gerava riquezas. Nós vamos encontrar esses relatos lá no texto correlato de 2 Samuel, lá em 1 Crônicas 27, a partir do verso 25 a 31, ali dos bens, daquilo que Mefibosete estava de posse, por causa da graça, por causa do resgate da graça oferecido por Davi. Mefibosete nasceu para ser príncipe. Em certa ocasião, Mefibosete gozou da companhia do pai, mas sua história depois foi marcada pelo medo, pela doença, pela miséria. Ao ocorrer a tragédia, veio também o medo. E Mefibosete levou um tombo que afetou toda a sua vida. O mesmo aconteceu conosco, por causa do pecado. Caímos em Adão. Somos um ser caído. Nossa inclinação é para o mal. Nossa carne é inimiga de Deus. Somos permanentemente aleijados na terra, até o dia que seremos completamente restaurados. Portanto, todos nós temos um pouco de Mefibosete. Mas a graça alcançou aquele jovem, assim como alcançou a nós também. Porque Deus, na sua misericórdia, ofereceu a nós Jesus, por meio do sacrifício, naquela cruz que todos nós conhecemos muito bem. Mefibosete morava aqui em Lodebar. Mefibosete morava num lugar, como eu disse, árido, seco, deserto, sem vida, morto. Ele se sentia morto, como um cão morto. Estava num lugar onde os mortos estavam ali tentando sobreviver de alguma forma, porque eram desprezados, eram humilhados ali, estavam se escondendo. Davi removeu Mefibosete de sua miséria e existência. Lodebar era um lugar de aridez e desolação. Davi o tirou de lá para um lugar de comunhão e honra. Comunhão e honra. E foi exatamente isso que Deus fez por nós. A mesma coisa. Ele nos resgatou do nosso Lodebar pessoal, de uma escravidão, de uma miséria. Ele nos tirou do tremedal de lama, ele nos tirou de uma vida árida, nos levou para a sua casa, onde temos comunhão com ele e onde nós podemos assentar à sua mesa juntamente com seus filhos.
A igreja. A igreja de Jesus. Jesus fez isso conosco. Tirou o opróbrio de nós. Toda vergonha. E nos colocou em uma condição de sermos amigos de Deus. Nós também, longe, cada um de nós, longe da graça de Deus, vivemos num mundo morto. Nossa vida é árida, seca, não há alegria, não há paz, existe só medo, só escravidão. Longe da graça de Deus, eu e você somos dessa forma. Vivemos nesse meio, desta forma, nesse lugar, árido, seco, morto. Sem a graça de Deus, meus irmãos, nós não somos absolutamente ninguém. O que nos leva em terceiro lugar a ver que Davi, aqui, então, vai demonstrar a bênção, né? A bênção recebida da autoestima pela graça. Ele vai oferecer essa bênção a Mefibosete. Ele vai distribuir graça à vida daquele jovem, que vai se transformar numa grande bênção. E ele diz assim no verso 7, a parte B: tu comerás pão sempre à minha mesa. O rei está dizendo para aquele jovem que passava fome, miséria, não tinha lugar para morar, que ele iria morar agora no palácio, ia sentar à mesa do rei, ia ser como que filho do rei. Essa era a graça que Davi estava oferecendo para Mefibosete. Garantia não apenas uma posição de honra na corte, mas também acesso àqueles que estavam conduzindo os negócios públicos. Agora ele podia estar em evidência. Sua referência a si próprio como um cão morto é desnecessariamente depreciativa e reflete o que hoje chamaríamos de uma autoimagem mórbida, talvez provocada pela sua deficiência física. E não é difícil nós imaginarmos isso. As privações, as dificuldades, desde pequeno, tendo que ser carregado, levado, conduzido. Uma autoestima completamente destruída por um erro de uma serva e também pelas circunstâncias que estava vivendo ali dentro do contexto de Israel. Mefibosete reconhece que nada merece. E ele diz no verso 9, sou como um cão morto. Ele recebe as terras, a herança de seu pai. Ele recebe provisão com fartura. Ele recebe bênção ao sentar-se sempre à mesa do rei, com o rei. E ele é tratado como filho. Davi o adotou Mefibosete na família real, que nos leva também à compreensão que nós, eu e você, também fomos adotados na família de Deus. Somos filhos, herdeiros, temos intimidade, liberdade, temos o nome do Pai, a natureza do Pai, a herança do Pai. Agora, assentamos-nos à mesa do Pai, em comunhão com os seus outros filhos. É isso que Deus fez por nós. Não éramos diferentes de Mefibosete. Mefibosete foi amado de maneira incondicionalmente. Assim como Mefibosete foi alvo do amor e da bondade de Davi por causa do amor a Jonatas, Deus também, da mesma forma, nos aceita de maneira incondicional e nos salva por causa da obra de Cristo em nosso favor. Assim como Davi estendeu sua bondade a alguém sem méritos, Deus nos dá sua graça, sem merecimento. Precisamos compreender quanto de aparência, né, similaridade tem a história desse homem, desse jovem, com a minha e com a sua história. E que só pela graça de Deus ela mudou, ela foi transformada, ela pôde chegar ao seu ápice. Quando encontramos, né, ou melhor dizendo, quando encontrarmos a vida eterna,
a graça, a alegria da intimidade com Deus, não procuramos mais a Deus para ter riqueza, ter saúde. O que mais nós ansiamos é a comunhão com Ele. Não são as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos, a intimidade com esse Deus. O próprio Deus torna-se a nossa maior necessidade, o maior desejo, a maior aspiração. É isso que a graça faz. É isso que a graça faz em nós, quando somos alcançados por ela. Por ela. A bondade de Deus, que foi estabelecida aqui, agora através de Davi, no verso 3, com base na qual Davi modelou a sua própria piedade, não era limitada, mas como um ato espontâneo da graça, era livremente oferecida àqueles que não a mereciam. Jonatas tinha prestado uma ajuda graciosa a Davi, quando ele foi expulso da mesa do rei. Nós vimos isso lá em 1 Samuel. E agora Davi podia retribuir com bondade, ao dar segurança e honra ao filho de Jonatas. Desse modo, o amor entre Davi e Jonatas atinge uma nova estatura. Que eu e você, meus irmãos, possamos entender, compreender esta graça. Você foi alcançado por ela. Quando nós lemos aqui, no início do nosso culto, na nossa liturgia, nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre algo poderoso, né? Que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, estávamos ali servindo as principados, a potestades, estávamos ali distantes da graça de Deus, e ali nos diz claramente, mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, Ele então oferece para nós algo extraordinário, e por causa do seu grande amor, com que nos amou, nos diz o texto, juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e para que pudesse mostrar nos séculos vindouros, no futuro escatológico, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que Deus fez nas nossas vidas, por causa do seu grande amor. Eu queria que você assistisse um pequeno filme, um trecho de um filme falando da vida do apóstolo Paulo. Preste atenção, concentre nessas imagens que você vai ver agora. O importante é o amor. Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda, e Cristo me empurrou para a direita. A sua graça me basta. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. É o que acontece ao se confiar em Deus. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela,
vi nada parecido na vida. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. O grego, Lucas, ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Minha filha está morrendo. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Homens não morrem por algo de que duvidam. Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Pai, eu já não sei mais o que dizer. Nas minhas orações espero algo acontecer. Minhas lágrimas derramadas só pra poder te ver. Então hoje estou entregando a minha vida pra você. Ajude-nos a completar a carreira. Pode até tirá-la de mim, porque se for uma vida sem você eu prefiro o fim. Por favor, meu Senhor, não me deixe mais errar, porque isso vai me afastar e eu não quero viver assim. Às vezes eu choro e peço perdão. Eu fico me perguntando, será que é de coração? Eu sei que às vezes parece que é emoção, mas eu sei que você sabe, vai fazer. É lucro. Por favor, Senhor, muda minha identidade. Faz eu me transformar em quem eu sou de verdade. Porque eu sei que em ti eu posso encontrar a liberdade. Eu sei que pra viver seus planos ainda não tá tarde. Eu quero de novo te sentir. Pra essa presença eu dar importância. Me ensina como agir pra eu ter a pureza de uma criança. Pra eu ficar mais perto de ti, finalmente acabar com toda essa distância. Eu quero persistir, então por favor me livra da inconstância. Me perdoa, Senhor, por pedir que você ficasse mais presente quando você já estava ali. Mas eu que
Quantas vezes eu clamei, agora pelo seu amor eu sei que eu me transformei. O importante é o amor. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor iria se esfriar, quase todos. O que nós temos visto, em meio às tantas adversidades, no meio dessa pandemia, são pessoas que de fato têm esfriado o seu amor. É como aquela brasazinha que ainda continua tendo as propriedades fora daquela fogueira, mas dura pouco. Nós só seremos chama viva, fogo para aquecer corações, se nós, de fato, entendermos isso. E juntos é que nós podemos aquecer corações. Juntos é que nós poderemos estar diante dessa imensidão da graça, desse mar de graça. Juntos é que nós vamos entender que o importante é o amor. Juntos é que nós vamos entender, de fato, o que é que a graça de Deus fez por mim e por você para alcançar outros. Você possa, de fato, ouvir essa mensagem nessa noite, pensar em tudo que Davi fez como Mefibosete. E agora voltar os seus olhos, a sua mente, o seu coração, para aquilo que Jesus fez por mim e por você. Perceber a grandiosidade, aquilo que eu e você não podemos pagar. Mas esse amor incondicional, esse amor importantíssimo, esse amor que enche o nosso coração, nos motiva a vivermos juntos como igreja. Eu olho para essa igreja vazia, mas eu olho lá no fundo para uma imagem de uma igreja que Deus vai nos dar, que será construída, que nós vamos poder juntos também cultuar, e com tantas pessoas que serão alcançadas por esse amor, por essa graça. Não desista. Não desista. Permaneça. O mais importante é o amor. Deus, nós queremos te agradecer pela graça suficiente, transbordante, restauradora, curadora, que nos leva, Deus, a um patamar de vida com o Senhor muito além daquilo que nós poderíamos desejar. Vivemos, ó Deus, na dimensão dessa graça, ó Deus, e envolvidos por um amor que também não conhecemos, mas que podemos, ó Deus, transmitir a outros. Permita que sejamos esse povo, essa igreja, que ama Jesus, e se preciso for, entende a morte como lucro, como o apóstolo Paulo deixou para nós, nos incentivou a vivermos assim. E assim, ó Deus, possamos dia a dia cumprir o plano, propósito que o Senhor chamou essa igreja nesse lugar. Enche os corações, ó Deus, aquece-os novamente, traga-os, ó Deus, para o meio do braseiro, para que possamos, ó Deus, arder com os corações juntos, ardendo por Jesus, e sendo, ó Deus, enviados, cheios desse amor, cheio dessa presença, cheio dessa graça. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão
do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós. Igreja do Senhor Jesus, amigos de Deus, cheios da sua graça e que entende que o mais importante é o amor, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém. Enquanto nós vamos finalizando aqui o nosso culto, peço que você, se você quiser, abra a sua câmera para nós registrarmos aí a nossa foto. Aqueles que nos acompanharam aqui no Instagram, muito obrigado pela sua participação conosco. Alegra o nosso coração. Você também, uma semana abençoada, né? Ore pela Anne, pela Karina também. Ore pelo meu tio, ore por nós, ore pela igreja, ore por você, para que você também entenda que o mais importante é o amor. Manda ver aí, João. Manda bala. Eu acho que ninguém vai mais abrir, né? O Pedro vai. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Ver se deu certo aqui, só um minutinho. Show de bola. Boa semana, pessoal. Pessoal, terça-feira, programação das mulheres. Aí não perca. Manhã de oração, 6h30. Se você quiser participar, estudo bíblico na quarta. Reunião de oração na quinta. Participe e entenda que o mais importante é o amor. Fique com Deus. Boa semana a todos. Boa semana, irmão. Sou de bom. Boa semana.